ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Deus eterno, Pai santo, justo, Pai de amor e bondade, na Tua presença, mais uma vez, nos dirigimos a Ti nesta noite, Senhor, já louvamos, já Te adoramos. Pai, agora pedimos a Ti que venha falar a nós através da pregação da Tua palavra, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra, o nosso coração esteja voltado para Ti, a nossa mente esteja limpa de tudo, Senhor, que sonda os nossos pensamentos, para que possamos, Pai, entender a Tua palavra. Edifica-nos, Pai, edifica-nos, Senhor. Usa, Pai, a mim, que através da minha boca seja falado apenas a Tua palavra, nada de mim mesmo, Senhor. Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, ó Pai, e o Senhor receba a glória para si. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dias desses, minha esposa viajou a trabalho e ela me enviou uma foto dos locais onde ela estava trabalhando, né? E eu olhei uma daquelas fotos, um local muito bonito. Imagine comigo uma grama verde, bem aparadinha, bem cortada, em um vasto campo. Pense em um dia de sol, uma manhã de sol, aquela grama bonita, aquela grama bem aparadinha, bem verde, que se você pisar nela, você até sente o cheiro da grama amassada. Lembrou aí quando alguém cortou a grama e você sentiu aquele cheiro quando você amassa a grama? Uma grama muito bonita, em um local amplo, rodeado de árvores, rodeado de flores, um local muito bonito. Então, imagine que você sobe naquela grama e você começa a andar por ela, e ela tem uma elevação, como se fizesse um pequeno monte, todo de grama. E você segue caminhando, e aquele lugar é muito bonito, porque o verde daquela grama contrasta com o azul do céu. Pensa num lugar muito bonito, um lugar lindo, um lugar muito belo. Imaginou aí esse lugar bonito? Deu vontade de sentar e conversar? A gente que é sulista, tomar um chimarrão nessa grama e conversar, né? Talvez fazer um piquenique, jogar bola com as crianças. Agora, imagine que se você descobrisse o que há debaixo daquela grama, talvez o seu encanto e a sua admiração por aquele lugar passasse logo. Logo abaixo daquela grama tão bela e tão bonita, existia um aterro sanitário, um lixão. Era composto de lixo. Talvez se você cavasse ali, você sentiria o cheiro desagradável do lixo, do lixão. Era só um local maquiado, né? E embaixo estava todo o lixo escondido, todo o lixo abaixo daquele gramado. É assim, desse modo, dessa mesma maneira, que é o mundo onde vivemos. Ele apresenta coisas belas, coisas bonitas, porém toda a sua beleza está construída em cima de algo podre, corrompido e quebrado pelo pecado. Vamos olhar para a palavra do Senhor nessa noite e entender como essa estrutura corrompida e quebrada tenta nos enganar, passar uma falsa imagem com a sua beleza que é ilusória e passageira.
Quando lemos esse texto aqui, de João, João está escrevendo à sua igreja, a igreja de Cristo, para combater algumas ideias e alguns pensamentos que rodeavam a igreja naquele momento. Segundo o pensamento grego, um ser espiritual como Cristo não podia tornar-se carne. Esta era a heresia do docetismo, que ensinava que Cristo tinha a aparência de homem, de um ser humano, mas na verdade ele era espírito. Outra ideia bem difundida na época, bem comum, era uma forma de gnosticismo, que defendia que o corpo, que a matéria, ela era má, porém o espírito era bom. Então, baseado nisso, nessa separação entre corpo e espírito, acreditava-se que os atos do corpo, os atos que o homem fazia com seu corpo, com a sua carne, não afetavam o mundo espiritual, não afetavam o seu espírito. Então, diante desses pensamentos, diante dessas ideias, João escreve à igreja de Cristo para alertá-los quanto a esses pensamentos. E o que João escreve aos nossos irmãos do passado nos será útil nos dias de hoje. Vamos para o texto. Primeiro, verso 15. Nós vamos ver que a ideologia do mundo é caída. Primeiro ponto que nós veremos sobre este mundo. A ideologia do mundo é caída. Verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A sentença aqui, ela está no imperativo. Ela é uma ordem. Não ameis o mundo. E o sentido de não ameis, que aqui João está falando, significa não acolher, não receber com alegria, não ter lealdade, não amar ternamente, com ternura, não acolher o mundo. Mas, porém, nós devemos entender que mundo aqui não é expresso no seu sentido territorial, no seu sentido físico e geográfico, no sentido local, mas sim como a humanidade decaída, corrompida, quebrada pelo pecado. Devemos entender o mundo aqui como o conjunto de ideias, como o conjunto de valores, de conceitos e pensamentos da sociedade e da sociedade em que vivemos. Quando nós olhamos para o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Todos os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, quando nós olhamos para esse mundo quebrado, nós vemos que ele é dominado por ideias, por pensamentos que são corrompidos pelo pecado, ainda que pareçam bons, no fundo eles são maus. Durante todos os anos, os árbitros, principais árbitros da língua inglesa, juntamente com o dicionário de Oxford, eles escolhem a palavra do ano, a palavra que representou a sociedade naquele momento, a palavra que ditou o comportamento da sociedade naquele momento, que vai ditar o comportamento da sociedade. E no ano de 2022, eu fui dar uma olhada nessa informação, no ano de 2022, a palavra usada, o termo em inglês, foi Goblin Mode. Essa gíria, ela diz respeito a um comportamento assumidamente preguiçoso, a um comportamento autoindulgente, desleixado, ganancioso, um sentimento que rejeita as normas e as expectativas e os padrões sociais, ou seja, alguém que vive de qualquer modo, relaxado, daquele jeitão. Eu vivo desse jeito, deixa a vida me levar, dessa maneira. No ano de 2023, a palavra escolhida foi a palavra ris, que se refere à capacidade da pessoa de atrair um parceiro,
de atrair um parceiro romântico, dá o sentido de atração, de sensualidade para conseguir atrair alguém. Então veja quais são as preocupações deste mundo. Veja quais são os pensamentos que regem e que dominam a sociedade deste mundo. Um mundo que é egoísta, um mundo que é sensual, um mundo que não se importa com as desigualdades, um mundo onde o certo é errado e o errado é que é certo, um mundo anti-Deus, um mundo anti-Cristo, um mundo que se diz que o importante é você seguir o caminho da felicidade, o caminho da satisfação pessoal, aquilo que te alegra, aquilo que te traz prazer, aquilo que é bom para você. E diante disso, João está dizendo: não ameis este mundo e nem as coisas que nele há. Mas por que João está dizendo isso? Veja que ele diz na sequência: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Perceba que o amor que o apóstolo João menciona aqui é um amor que cria vínculos, o amor que corresponde, o amor que se interessa, o amor mútuo. E o amor ao mundo, ele não é compatível com o amor de Deus. Não há um meio termo aqui. Não há negociação aqui, não existe termos a serem negociados no que tange a respeito do teu amor e do amor de Deus por você. Veja que o próprio Cristo, em Mateus 6,24 vai dizer: não se pode servir a dois senhores, ou você vai amar a um, ou vai aborrecer o outro. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você dedica a sua vida a Deus, ou você dedica a sua vida às ideologias deste mundo. Ou você tem uma mente como a de Cristo, ou você tem uma mente mundana, secular, que age, que pensa, que se comporta conforme o mundo dita. Olhe para Daniel na Babilônia, quando ali ele é levado cativo, e eles são convocados ali a servirem ali no palácio. E é proposto a Daniel que ele se alimente dos banquetes, dos manjares oferecido pelo rei. E Daniel faz o quê? Ele decide não se contaminar com os manjares e com os banquetes do rei. Perceba que a mesa do mundo sempre será atrativa. Talvez ali Daniel estava diante dos melhores alimentos, daquilo que o rei, a mesa, a cozinha real poderia proporcionar para satisfazer a sua saciedade, para a sua alimentação. Mas perceba que a mesa do mundo ela sempre será atrativa, mas se a sua lealdade e o seu amor estiverem comprometidos com Deus, ela não te seduzirá. Você não será seduzido pelas ofertas deste mundo, porque as ideologias deste mundo são caídas, são corrompidas, são manchadas pelo pecado. Agora, no verso 16, João mostra aos seus leitores, e nós podemos ver nessa noite, que o motivo o qual quem ama o mundo não pode amar a Deus. Olhe comigo o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João fala, tudo o que há no mundo. É certo que Deus criou muitas coisas boas, coisas legítimas com as quais nós podemos nos alegrar e nós podemos desfrutar delas, mas devemos fazer isso com sabedoria. O lazer, o descanso, a comida, o relacionamento íntimo, tantas coisas boas que Deus deixou à humanidade neste mundo. Nós podemos fazer bom uso delas,
desde que elas não sejam ídolos para o nosso coração. Agora, porém, João está falando aqui de uma totalidade. Quando ele fala tudo, ele fala da totalidade, da extensão de todas as ideias, de todos os pensamentos, de todas as atitudes e ações deste mundo corrompido. Quando ele fala tudo, ele está dizendo que não há nada de proveitoso nos rudimentos deste mundo, mas que cada um desses pensamentos, cada uma dessas atitudes, dessas ideologias, elas estão contaminadas, elas estão deformadas pelo pecado. Se nós olharmos para ainda aqui no Evangelho, no capítulo 5 da carta de João, e no verso 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nada deste mundo é proveitoso, porque todo o mundo jaz no maligno. Tudo aquilo que o mundo tem a te ofertar, tem a te oferecer, tem a te presentear como algo bom, no fundo é maquiado, é corrompido, é estragado, não serve para você. E perceba que João aqui, ele vai nomear algumas dessas coisas. Ele vai nomear essas coisas que estão contaminadas e que fazem com que o homem ame mais a este mundo do que ame a Deus. Primeiro, ele fala aqui da concupiscência da carne. O que é a palavra concupiscência? A palavra concupiscência, ela tem o significado de você ter um desejo intenso, uma vontade ardente e desenfreada. Esse é o sentido da palavra concupiscência, um desejo forte, um desejo que te compele a querer, a fazer, de toda forma. Agora, um desejo do quê? Um desejo de satisfazer a carne. A carne aqui é a sede de todo pecado, a sede de toda a rebelião contra Deus. João está falando da carne manchada, da carne contaminada, da carne inclinada para o pecado. A carne que produz pecado. E veja, em Gálatas, no capítulo 5, Paulo nos dá uma descrição das obras da carne. Em Gálatas 5, ele nos dá uma lista das obras da carne. São elas: pecados de natureza sexual, impureza, lascívia, prostituição. Pecados diretamente contra Deus, idolatria, feitiçaria. Pecados contra o próximo, inimizade, ciúmes, discórdias, contendas, invejas. Pecados contra o próprio corpo, bebedices e glutonaria. Todas as coisas desta lista, todos os itens desta lista, que são listados como obras da carne, são irrelevantes para o pensamento mundano e secular. Tanto faz se você as pratica ou não, desde que você seja feliz. Tenha 1, 2, 3, 4 namorados e 5, 6 namoradas. Tenha a sua esposa e tenha uma amante em uma cidade e outra na outra. Se relacione à vontade, sem compromisso. Crie ídolos. Tanto faz o Deus que você adora. Todos os caminhos levam a Deus, tanto faz se é Buda, se é Maomé, se é Cristo, ou se é você mesmo, o seu ídolo, o seu Deus. Tanto faz se você, por inveja ou por ciúme, fazer algo para prejudicar a outra pessoa, para você subir na vida. Tanto faz, o que importa é eu. O que importa é o eu. É como eu vou chegar aonde eu quero. Tanto faz se você bebe até cair, toma 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 latinhas de cerveja e bebe até cair.
na bebedice. Tanto faz como você cuida do seu corpo, da sua mente, da sua saúde. Seja feliz. Há uma exaltação de padrões deturpados hoje, do que é certo e do que é errado. Se você está, meu irmão, praticando alguma das coisas desta lista, e amando alguns itens desta lista, eu creio que você não ama a Deus, mas você ama este mundo. E eu falo isso porque eu sei que estamos aqui reunidos em um grande número de pessoas, e talvez aqui há pessoas que lutam contra algum dos itens dessa lista, que Paulo nomeia como obras da carne. Porém, nós precisamos vencer, identificar essas paixões e vencer na nossa força? Não. Correr para os pés de Cristo, correr para a cruz de Cristo. Sozinho você não vence nada disso, mas é aos pés de Cristo, é olhando para Cristo, que você pode vencer os desejos da carne, as concupiscências, as vontades desenfreadas, as paixões que brigam e que lutam dentro de você. E com isso eu não estou dizendo que se você comete um pecado uma vez ou outra, você não ama a Deus, mas estou falando de uma prática constante, de alguém que ama fazer isso, e cultiva isso, e vive disso, e faz isso, todos os dias, ou frequentemente, e não há arrependimento, porque pecar vez ou outra você vai pecar vez ou outra. Agora você não vai fazer disso a sua prática de vida, porque você ama a Deus. Segundo, João fala da concupiscência dos olhos. O que significa essa concupiscência dos olhos? Significa ter olhos malignos, olhos cobiçosos. Só que mais do que ter olhos malignos e cobiçosos, é ter um desejo intenso por ser assim, é gostar de ser assim, é gostar de ter esses olhos dessa maneira, é gostar de ver o que não é para você ver e olhar como você não deveria olhar. João está falando sobre o desejo aqui de contemplar aquilo que é proibido, aquilo que agrada aos olhos. Mateus, no capítulo 6, Jesus fala sobre os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, em que grandes trevas você estará. Veja que Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, o texto relata que ela percebeu que o fruto era o quê? O quê? Agradável aos olhos. Quando Davi olha para Batseba, o texto diz assim: Davi, ao ver Batseba tomando banho, a desejou. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Nossos olhos são constantemente tentados a olhar aquilo que é mal. Só que é aí que está o problema. O mundo não oferece algo mal para você. Ele não te oferece uma coisa feia, uma coisa ruim, tenebrosa. Ele não te oferece um precipício. Ele te oferece algo agradável aos olhos. O pastor batista Josemar Bessa, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: Sansão sempre seguiu os seus olhos. Ele terminou cego. O que você tem colocado diante de seus olhos? Para onde você tem olhado? Tudo que você olha com concupiscência neste mundo te levará à morte. Mas hoje, meu irmão, eu te chamo a olhar para Cristo. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo, olhando para frente, olhando para Cristo. Olhe para Cristo.
Não foque neste mundo, mas olhe para o Senhor. Olhe para o teu Salvador, olhe para a beleza do teu Salvador, olhe para a majestade do teu Salvador, olhe para o sacrifício do teu Salvador, olhe para a cruz de Cristo. Nela está refletido o quanto Cristo te amou, mas também está refletido o quanto você é pecador e precisa desse Cristo crucificado. Olhe para Cristo. João também nos fala da soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é essa soberba da vida? Soberba da vida é um termo que designa uma certeza vazia, arrogância, confiança em seus próprios recursos, uma atitude que leva você a confiar na estabilidade das coisas terrenas. Isso é soberba da vida. É você ser autoconfiante na tua própria força, ser autoconfiante naquilo que você tem, nas tuas capacidades, naquilo que você adquiriu, ser autoconfiante nos cuidados deste mundo para você. Pessoas que agem dessa maneira, elas estão reconhecendo o senhorio e o domínio do mundo sobre as suas vidas. Estão validando o senhorio do mundo como árbitro da sua vida. Veja que os coaches, ainda falávamos hoje sobre isso, com o irmão Fabrício, hoje à tarde, os coaches da vida estão por aí dizendo que você é capaz, que você consegue, que você pode, que você tem. Por outro lado, o mundo também prega, no mundo dos negócios, uma falsa confiança, uma falsa segurança na riqueza, no juntar, no adquirir, no juntar bens materiais, no acúmulo de riqueza. Quanto mais você trabalha, mais você tem, então você vai ter uma vida melhor, vai morar num lugar melhor e vai estar livre de morar em um lugar onde está mais sujeito a assaltos, a roubos. Você vai dirigir talvez um carro blindado e você não vai tomar um tiro. Você vai talvez contratar um segurança, ou você vai melhorar a segurança da sua casa. Por isso você precisa trabalhar, precisa adquirir, ou talvez você precise trabalhar para pagar um plano de saúde melhor, porque Deus o livre, se você ficar doente e você não tiver um bom plano de saúde, você vai morrer. Confiança naquilo que o mundo pinta como algo seguro para você. E com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que se qualificar, que você não tem que pensar no futuro. Mas que você não deve colocar a segurança nessas coisas, em acúmulos de bens. O próprio Cristo nos conta uma palavra no Evangelho de Lucas sobre um homem que estava acumulando riquezas e construindo celeiros e locais para depositar tudo aquilo que ele havia ganhado e para poder depositar mais e mais e mais. E ele diz: a minha alma está farta das riquezas, a minha alma goza e se alegra com as riquezas deste mundo. Mas Deus fala a este homem: louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tens guardado para ti, para quem será? De que adianta a confiança neste mundo? Muitas vezes, como cristãos, nós confiamos em Deus para a vida eterna, para o descanso eterno, mas não confiamos em Deus para a vida terrena. Se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não colocar a mão, não vai dar certo. Se eu não agir, não vai dar certo. João cita essas 3 expressões e nos diz que a procedência delas não vem do Pai, mas vem do mundo. Fuja disto. Achegue-se a Deus, meu irmão. Perceba este aviso como um alerta daquilo que você precisa mudar em sua vida. Daquilo que você precisa mudar. Esses pensamentos não estão longe de nós, eles nos rodeiam dia a dia, dia a dia. Terceiro, João vai nos dizer que o mundo é passageiro.
O mundo é passageiro. Veja o verso 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João inicia o verso 17 com a conjunção ora. Ou seja, de fato, outro sim, não somente. Este mundo passa, bem como a sua concupiscência passa. Os seus desejos passam, as suas vontades passam. João está dizendo que todas as ideologias, pensamentos, afeições, a segurança deste mundo, bem como suas vontades e os seus desejos, são passageiros e transitórios. São passageiros, eles passam. Me lembro quando eu morava no Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Mato Grosso, vocês sabem que tem 2 estações, com chuva e sem chuva, né? O Jorge sabe bem disso. Então, nós ficamos ali, a cidade de Cuiabá, e nós não conhecíamos como era, né, essa lida do tempo ali, como era essa questão da chuva. Então, os primeiros meses ali de calor, aquele calor forte, aquele calor intenso, 41, 42 graus, quente, e de repente, no meio da tarde, aquele calor insuportável, e de repente o céu começava a escurecer, começava a ventar, começava a se formar nuvens no céu, e a gente ficava feliz, porque ia chover. E aí fazia todo aquele som de trovão, aquele movimento de chuva, e vinha aquele vento, e as folhas, né, o vento empurrando, a poeira vindo, e aí caía meia dúzia de gotas de água, uma gota aqui e outra ali. Não apagava nem a poeira, e passava tudo embora, e o sol voltava pior do que estava. Era passageiro. Isso é ser passageiro. É você colocar a expectativa em algo, e você colocar a sua esperança naquilo, aquela chuva vai vir para você, vai te refrescar, vai te aliviar, mas ela passa e vai embora. Assim é o mundo. O pensamento do mundo, as alegrias do mundo, as ideias, a segurança do mundo é passageira. Ela vem para você e você se alegra com algumas coisas que você vê, mas elas passam. Quando nós colocamos as nossas expectativas nessas coisas que têm prazo de validade, nós vamos nos frustrar, porque elas passam muito rápido. O que João está fazendo aqui é nos chamar, é chamar a nossa atenção para a brevidade deste mundo, o quanto esse mundo é passageiro. Ele está nos mostrando o quanto esse mundo ímpio, carnal, falido, transitório, é passageiro e inseguro. E Ele está nos mostrando que nós não devemos colocar as nossas expectativas, não devemos firmar a nossa esperança neste mundo, não devemos fincar estacas no terreno da segurança mundana. Jesus fala de um homem que fez a sua casa na rocha, mas fala de um homem que fez a sua casa na areia, sem base, sem estrutura nenhuma, e aquela casa ruiu, aquela casa caiu. Isso o texto de João está nos dizendo. Este mundo e as suas vontades, as suas concupiscências, os seus desejos são passageiros, transitórios. São passageiros. Agora veja, ainda no verso 17, João diz a seguir: ora, o mundo passa bem como a concupiscência. Aí João diz, aquele, porém. João faz uso aqui dessa conjunção adversativa, porém, que se contrapõe ao que foi escrito antes. Porém, todavia, entretanto, significa oposição. O mundo é passageiro, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Aquele, porém, que não faz a vontade do mundo,
aquele que não pensa como o mundo, aquele que não olha como o mundo, aquele que não deseja como o mundo, aquele que não é soberbo como o mundo, aquele que não se amolda aos padrões deste mundo, mas faz a vontade de Deus. Esse não é passageiro, mas permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mas permanece eternamente aonde? João está chamando a nossa atenção aqui para a vida eterna. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre os propósitos de Deus, que segue os mandamentos de Deus, que não se amolda aos padrões deste mundo, mas que tem a mentalidade de Cristo, não a mentalidade do mundo, permanecerá. E a palavra permanece aqui, ela nos dá a ideia de ficar em um lugar e ser sustentado naquele lugar. Essa é a ideia da palavra permanecer, ou seja, de você ser sustentado eternamente com Deus. Aquele que faz a vontade de Deus e não deste mundo, estará para sempre com Deus na eternidade. O mundo passa, mas você não vai passar. Todo mundo passará, mas você viverá eternamente com teu Deus. Meus irmãos, constantemente, diariamente, você é tentado pelas ofertas deste mundo. E eu quero dizer que você não deve olhar para as tuas capacidades, não olhar para a tua força, não olhar para aquilo que você pode ou não fazer, mas eu quero que você entenda que para você vencer este mundo, para você não amar este mundo e fazer a vontade de Deus, você precisa olhar para aquele que foi tentado e não pecou. Você precisa olhar para Cristo. Foi-lhe oferecido a Cristo no deserto todas as tentações ali que o diabo propôs a Cristo, mas ele venceu. Se prostrado me adorares, te darei tudo. Cristo venceu. Foi-lhe dito: desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Cristo venceu. Por vezes você será tentado a se dobrar aos pensamentos deste mundo, na escola, no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos, você será tentado e será, ali o mundo fará tentativas de te trazer para o lado dele, fará esforços contínuos para que você se dobre ao pensamento deste mundo, para que você deixe de olhar para Cristo e passe a olhar para você, porque quando você está fazendo a vontade do mundo, você está fazendo a vontade da tua carne, é o ego, é você. Só que nós não somos convidados por Cristo a estribarmos na nossa própria força, mas olharmos para Ele, porque Cristo venceu o mundo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu o mundo por mim e por você, Ele já venceu, e é na vitória dEle que eu e você podemos vencer este mundo. É na vitória de Cristo, é na força de Cristo, é nas capacidades de Cristo, do Salvador, não na nossa. É quando olhamos para Ele, é quando olhamos para Jesus, e Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tenha fé em Cristo. 1 João, no capítulo 5, ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Não a fé que você é capaz, não fé nas tuas forças, não fé na segurança falsa do mundo, mas fé em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É quando olhamos para Cristo, fé em Deus, fé em Cristo Jesus, fé no Cristo crucificado, fé no Cristo sem pecados, no Cristo de palavras doces e eternas, no Cristo o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso justificador, aquele que foi morto pelos nossos pecados, mas venceu a morte, venceu o mundo, ressuscitou e está sentado à direita, à destra do trono de Deus. É na vitória de Cristo que nós vencemos o mundo, é na vitória do Senhor. Não se dobre a este mundo, não se ajoelhe a este mundo, mas se ajoelhe diante do Rei dos Reis, do Cordeiro que venceu, diante de Cristo. É na força de Cristo que nós podemos não amar este mundo, mas amar a Deus. Peça a Ele força, peça a esse Cristo vitorioso força, e você vencerá este mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor, sabemos que na nossa força nada podemos fazer. Sabemos, Pai, que em nós mesmos não podemos vencer este mundo, não podemos vencer a nossa própria carne, Pai. Mas quando olhamos para Ti, quando olhamos para a Tua cruz, quando olhamos para o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, para o nosso Salvador, o nosso Redentor que venceu este mundo, podemos nos alegrar, ó Pai, podemos ter a certeza, podemos ter a esperança de vencer este mundo e fazer a vontade de Deus. Eu sei, Senhor, que durante essa semana, os Teus filhos, os Teus servos enfrentarão dificuldades, a partir de segunda-feira pela manhã, quando saírem para trabalhar, quando saírem para estudar, quando saírem para se relacionar, ou até mesmo no convívio doméstico. Eu sei que os teus filhos vão encontrar dificuldades, vão se deparar, Senhor, com pensamentos, com ideias corrompidas, quebradas pelo pecado. Senhor, fortalece-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é que nos fortalece, ó Pai. Dá-nos força, enche-nos do Teu Espírito, ó Pai, que possamos buscar a Tua presença dia a dia, para vencermos este mundo, na força de Cristo, na força do Teu Filho amado Jesus. Pai, é assim que nós oramos, e agradecemos no santo nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, que essa palavra